O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes esta parábola: quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar quem te convidou, te dirá: amigo, vem mais para cima. E isso vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Meus irmãos, esta afirmação de nosso Senhor: quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado, é uma afirmação que Jesus repete por 3 vezes. Nós iremos encontrar em Mateus capítulo 23, versículo 12, nós iremos encontrar em Lucas, que no caso hoje, capítulo 14, versículo 11, e iremos encontrar também novamente em Lucas, capítulo 18, versículo 14. Quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Por que é que é uma afirmação recorrente? Porque também já está presente na Sagrada Escritura, por 3 vezes, uma afirmação semelhante no sentido: Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Vocês podem pegar em Provérbios, capítulo 3, versículo 24, na Epístola de São Tiago, capítulo 4, versículo 6, e em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Deus resiste aos soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. A humildade, então, é essa virtude necessária sobre a qual a nossa vida espiritual é construída, e sem a qual nenhuma virtude é boa. Isto é, o orgulho, ele consegue destruir todas as virtudes. O orgulho, ele consegue destruir tudo de bom que Deus possa ter colocado no nosso coração. Por quê? Porque aquilo de bom que Deus colocou no nosso coração, o orgulho faz com que nós utilizemos aquilo contra Deus. Isto é, faz com que nós nos esqueçamos que de Deus aquilo recebemos. Então, o orgulho, ele faz com que eu perca contato com a minha realidade. O orgulho faz com que eu perca contato com a verdade, porque eu me esqueço que tudo de Deus eu recebi, tudo de bom que eu tenho, de Deus eu recebi. Então por que eu vou me vangloriar? Então, meus irmãos, nós vemos que nunca será demais falar a respeito da necessidade da humildade, sem a qual o nosso castelo espiritual, a nossa casa, não será construída. Por quê? Porque nós não teremos este contato com nós mesmos, e Deus como que ficará com as mãos atadas, porque como é que Ele vai conceder virtudes e dons
há alguém que se utilizará, por causa do orgulho, se utilizará daquelas virtudes e daqueles dons para se afastar ainda mais de Deus, para se achar grande aos próprios olhos, para se achar melhor do que os outros. Então Deus, porque é bom, Deus, porque é misericordioso, Deus, Ele deixa de me conceder graças, porque sem a humildade, eu irei transformar toda e qualquer graça em motivo de orgulho maior, assemelhando-me cada vez mais ao diabo. Pense em qualquer virtude, isto é, Deus concede a você a castidade, pois bem, mas se você não tem humildade, o orgulho fará com que você se sinta superior aos outros. Afinal de contas, recordemos-nos que o diabo, que Lúcifer, nunca cometeu nenhum pecado contra a castidade. Pense que Deus concede a alguém um conhecimento profundo da Escritura, mas se a pessoa não tem humildade, o orgulho a levará a se achar um grande doutor das coisas de Deus, uma grande conhecedora das realidades espirituais. Recordemos-nos que o diabo tentou Jesus se utilizando das Sagradas Escrituras, e aquela obra, o Anticristo, diz, é uma obra clássica, que diz que até o Papa Bento XVI, naquele livro Jesus de Nazaré, ele faz referência, dizendo que o diabo tem doutorado numa universidade, se eu não me engano, de Tübingen. Isto é uma metáfora para dizer que ele é um grande conhecedor das Escrituras. Ele conhece, mas ele não tem humildade. E aquilo então, aquele conhecimento que poderia ser uma fonte e um manancial de santidade, de amor a Deus, de amor ao próximo, porque naquela pessoa o orgulho está predominantemente presente, aquela graça se torna uma desgraça. Então, o orgulho, ele destrói todas as virtudes, e a humildade, ela vivifica, ela cura, e ela guarda, ela protege todas as virtudes. Então percebe aqui, meus irmãos, que é uma graça que nós precisamos exercitar e suplicar cada vez mais. Nossa Senhora, quando ela vai visitar Santa Isabel, ela diz: o poderoso olhou para a humildade, ele olhou para a humildade de sua serva, e o poderoso fez em mim grandes coisas. Primeiramente, ela reconhece o quê? Que ele olhou para a minha pequenez, ele olhou para o meu nada, isto é, porque a Virgem Maria sabia que tudo aquilo de grande que nela estava, por Deus foi colocado, que tudo de belo que nela existia, foi por Deus nela fabricado, desenhado. Foi Deus que fez tudo de bom que nela existia. Então, ela não tinha nada, ela é pura pequenez, ela era puro vazio, por isso Deus pôde ser tudo nela. Mas, porque em mim ele encontrou pequenez, em mim o poderoso fez grandes coisas, o poderoso fez maravilhas. Meus irmãos, isso que nós falamos a respeito da Virgem Maria, não é apenas uma realidade a ela aplicada, uma realidade aplicada apenas à Virgem Maria, mas a todos nós. Se nós crescermos na humildade, Deus fará maravilhas em nós. E isso não é falta de humildade, isso não é orgulho. Deus quer fazer de nós grandes santos, isto é, que nós amemos muito a Deus, que nós tenhamos grande intimidade com Ele, mas a base sobre a qual esta realidade será construída é a humildade. Então, pedir a Deus
o dom da humildade e exercitar-se na humildade. Eu me exercito na humildade quando, de alguma maneira, não primeiramente diante dos homens, mas diante de Deus, eu experimento as humilhações que me acontecem. Ora, se sempre quando eu sou contrariado, se sempre quando eu sou humilhado, eu me revolto e eu requisito os meus direitos que não foram reconhecidos, eu perdi ali uma oportunidade para crescer na humildade. Mas repito, não primeiramente, não principalmente diante das pessoas, para que as pessoas percebam que você está exercitando a humildade, mas primeiramente diante de Deus. Mas também há um outro caminho. Então este é o caminho com os meus irmãos. Eu dei apenas um exemplo, mas eu gostaria de enfatizar hoje um segundo exemplo, isto é, no meu relacionamento com Deus, que eu sempre me coloque diante de Deus, reconhecendo que eu não mereço nada, que tudo que de Deus eu recebo é por pura misericórdia sua, de modo que, quando eu faço as minhas orações e lhe suplico alguma graça, eu digo: Senhor, eu te peço isso, mas eu tenho consciência de que eu nada mereço, mas suplico confiando na tua infinita misericórdia. Ora, se eu tenho consciência de que eu nada mereço, eu não vou me impacientar com as demoras de Deus. Por que é que eu vou ficar impaciente se alguém não me dá 100 mil reais? Eu chego para uma ministra extraordinária da comunhão e digo assim: me dê 100 mil reais. E digamos que ela tenha, mas eu estou pedindo e ela não me dá, e eu fico irritado porque ela não me deu. Mas como? Ela não tem obrigação de me dar, eu não tenho o direito de receber. Eu posso suplicar. Ora, às vezes as nossas orações são como que alguém que chega no balcão de Deus e bate e diz: eu quero esta graça, e não humildemente se apresenta e diz: Senhor, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu fiz por onde não merecer, eu sei que eu já desperdicei muitas outras graças que o Senhor me concedeu, mas confiando na tua misericórdia, concede-me isso. Confiando-me no teu amor de Pai, concede-me isso. Em nome do teu Filho Jesus, concede-me isso. Suplicando a intercessão, que ela passe na frente e por mim peça. Eu peço, então, pela intercessão da Virgem Maria, concede-me esta graça, mas sempre sabendo de que eu não sou merecedor. Então isso é o que brota de um coração humilde, que sabe que não merece. Imagine, meus santos, se nós hoje, daqui a pouco, nós iremos, muitos aqui, vamos receber a Sagrada Comunhão. Ora, imagine se você entra na fila para receber a Sagrada Comunhão, você que se confessou, você que está em estado de graça, canonicamente preparado, mas sabendo que, não obstante o seu estado de graça, o seu estado de canonicamente preparado, você sabe que não merece receber a Eucaristia, e você se aproxima de Jesus, você se aproxima da Eucaristia, como quem se aproxima de verdade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e você ou faz uma reverência, ou você dobra os seus joelhos, e com toda a humildade, com toda a gratidão, você recebe aquele de quem você não é digno. Ele olhou para a minha humildade, e por isso, Ele está fazendo maravilhas em mim. E você recebe a Eucaristia, sabendo que você não é digno, porque às vezes, nós estamos tão acostumados com a Eucaristia, que entramos na fila da comunhão, e pelo menos, espero que pelo menos isso esteja na sua consciência. Você diz: ok, eu não cometi nenhum pecado mortal desde a minha última confissão,
eu estou em estado de graça, então você entra achando que, porque você está em estado de graça, você merece a comunhão, mas você não merece a comunhão. Imagine aqui, um homem com o corpo cheio de feridas purulentas, cheias de pus, e ainda coberto de fezes, e ele vai se casar com uma mulher virtuosíssima, ele vai se casar com uma mulher muito importante e muito bela, mas além dele ter o corpo repleto de feridas e coberto de fezes, ele é rude, ele é grosso, ele é espiritualmente baixo, ele não tem grande espiritualidade, ele não tem virtude, ele não tem espiritualidade, ele não tem virtude, ele não tem valor, ele não tem muita cultura, mas deram-lhe um banho, curaram-lhe as feridas, e vestiram-lhe adequadamente, e ele acha então que ele está preparado para se casar com aquela mulher belíssima, de uma grande cultura, de uma grande virtude, de uma grande espiritualidade, pertencente a uma grande família. Mas como agora ele está tomado banho, como agora ele está vestido de uma maneira adequada, ele se esquece de que ele é rude, de que ele não tem virtude, de que ele não tem espiritualidade, de que ele é um grande pecador. Ora, essa metáfora que eu usei, você pode utilizar agora para uma mulher. É a mulher totalmente coberta de feridas, com o corpo cheio de imundícies, e que pensa que porque agora foi lavada, ela pode se encontrar e se casar com aquele grande homem. Por que eu digo isso? Porque a comunhão é sempre um tipo de matrimônio, isto é, nós nos faremos uma só carne com Jesus. Ele vai entrar no nosso coração, e de tal maneira ele vai entrar em nós, que de alguma maneira o meu corpo será dele e o corpo dele será meu, nós seremos uma só carne ali. Mas a pergunta é: você tem consciência de que você não merece receber esse divino hóspede? Você tem a reverência necessária para que a presença dele frutifique cada vez mais? Porque, meu santinho, num terreno humilde, os dons de Deus frutificam, as virtudes crescem, mas num terreno orgulhoso, os dons de Deus não brotam, morrem, as virtudes sequer podem ser semeadas. Então queiramos ser humildes, supliquemos a Deus o dom da humildade, exercitemos a humildade, seja a humildade com os nossos irmãos, aprendendo a suportar a humilhação, porque é a única maneira, de nós exercitarmos a humildade com os nossos irmãos, é aprendendo a se deixar contrariar, exercitando a paciência. O impaciente é orgulhoso, o humilde é paciente. Vocês querem saber se uma pessoa é humilde? É se ela é paciente, porque ela sabe se conter, ela sabe que a sua vontade não tem que ser sempre realizada, ela aceita ser contrariada, porque ela sabe que não é Deus. Mas quando nós nos achamos deusezinhos, quando nós nos achamos reizinhos, no sentido negativo da palavra, isto é, nós queremos sempre que a nossa vontade seja realizada, satisfeita, é porque existe um grande orgulhoso naquele coração. Meus irmãos, Deus resiste os soberbos, mas dá a sua graça aos humildes. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Peçamos a Jesus que estas palavras frutifiquem no nosso coração, e que a sua divina presença cele para sempre na nossa alma o desejo e a prática de ter em nós cada vez mais um coração semelhante ao coração de nosso Senhor.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.